Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e do mundo também. E, aliás, no programa de hoje, nós estamos iniciando uma programação especial em comemoração aos 59 anos de fundação do IBILCE, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto. A nossa primeira universidade pública já tem 59 anos. Começou como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto. Depois, há 40 anos atrás, incorporado pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Hoje faz parte de uma das principais universidades brasileiras e serve de orgulho para toda São José do Rio Preto. Eu tenho a impressão que não só serve de orgulho para toda São José do Rio Preto, mas como o próprio desenvolvimento socioeconômico de São José do Rio Preto, sociocultural, inclusive, de São José do Rio Preto, também serve de orgulho para o IBILCE, para o pessoal, para o corpo docente, corpo discente do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da nossa cidade. Nós estamos abrindo essa programação especial. Ao longo da próxima semana, nós vamos todos os dias entrevistar um dos ex-diretores, uma das autoridades do IBILCE que fizeram parte dessa história toda, que já tem 59 anos. E vamos abrir essa programação. Estamos recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade a professora Maria Tercília Vilela de Azevedo Oliveira, que é a diretora do IBILCE Unesp São José do Rio Preto. Foi vice-diretora antes e é professora titular do Departamento de Biologia desde 1983. Já faz tempo, hein, professora? Bastante. Que bom, né? Participar dessa história maravilhosa, uma história fantástica. É muito orgulho. Da própria evolução da educação numa cidade como Rio Preto, né? Hoje uma das maiores cidades brasileiras, das mais importantes cidades brasileiras. Tenho o orgulho de possuir uma instituição de ensino também das mais importantes do Brasil. Eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizar toda a equipe docente, discente, de IBILCE, os funcionários, e que isso sirva de pretexto para a gente conversar um pouco, não só sobre essa história, que é muito bonita, muito importante, muito reveladora das próprias razões do desenvolvimento socioeconômico de São José do Rio Preto, socioeconômico e cultural de São José do Rio Preto, mas também que tem muito a prometer para a gente para o futuro, né? Nós estamos falando também em presente e em futuro. Certamente o IBILCE e a Unesp tem muito a oferecer a toda a população a respeito disso. Eu queria, agradecendo a sua presença, convidá-la para que a gente começasse essa história toda, contar essa história toda, fazendo um breve relato de como tudo começou, como essa grande aventura da educação universitária em Rio Preto começou há quase 60 anos atrás, há exatamente 59 anos atrás. E para onde vai essa aventura toda, professora? Muito obrigado pela sua presença. Agradeço imensamente essa oportunidade, né, de realmente mostrar, né, a nossa cidade, a região, as nossas atividades. E assim como a cidade está integrada à universidade, nós também nos orgulhamos muito da trajetória de São José do Rio Preto. E estamos juntos nessa história há quase 60 anos. Então, muito obrigado, José Luiz Reis. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Vamos começar contando essa história, então, professor? Vamos. Como tudo começou? A história, na verdade, já começou na década de 40. Em 1949, nós já temos relatos importantes do deputado Sidney Delcides de Ávila, que é um deputado importante na nossa região, já fazendo instâncias junto à população para que nós tivéssemos aqui uma universidade pública. Mas isso só foi realmente efetivado em 1955, né, com as tentativas do nosso vereador e advogado e professor Daúde Jorge Simão. Ele realmente levou essa ideia para a Câmara de Vereadores, teve o apoio, né, também de vereadores, da população, o clamor da população. Chegou a se criar uma universidade municipal. E nessa época foi criada a ideia, era ter uma universidade municipal em São José do Rio Preto. Mas essa ideia não floresceu porque nós não tínhamos o número suficiente de cursos para ser uma universidade. Claro. E aí, posteriormente, né, quando aconteceu isso, quando foi aclamada, realmente poderíamos ter a universidade municipal, que era chamada de UMURP, o professor Daúde Jorge Simão foi até carregado nos ombros pelos estudantes da época que ansiavam, estudantes do ensino médio, que tinham uma ansiedade por ter uma universidade pública aqui, e pela população que estava assistindo na Câmara, né, a sessão. Então foi um ato muito importante. Mas realmente só
em 25 de agosto de 1955 é que foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A FAF. A FAF, de São José do Rio Preto. Isto pela assinatura do presidente da época, Juscelino Kubitschek, né, em 1957, em janeiro de 57. Então, a UMURP teve assim, apenas 2 meses, né, de existência. Nós passamos a ter uma faculdade de filosofia, que ficou sendo municipal até 59. Em 1959, é que ela foi estadualizada também por ações, por realmente necessidade e reivindicação dos próprios docentes da universidade. E foi uma história assim, muito interessante, porque teve o apoio da comunidade. Bem, a aula inaugural, no entanto, foi criada em 1957, em janeiro, mas a aula inaugural só aconteceu em 10 de abril de 1957. Então, no dia 10 de abril próximo, nós faremos os 59 anos. E foi uma aula maravilhosa no Cine Rio Preto, onde nós tínhamos todas as autoridades da época. A história conta também que o cinema era o maior cinema de São José do Rio Preto na época, ficou lotado. Né? Era um cinema de mais ou menos 1.500 lugares, sim, como hoje não existe. Totalmente lotado. Exato. Né? E nós recebemos autoridades, professores da USP, enfim, foi um evento muito importante. Bem, a partir daí eu gostaria até de mostrar algumas imagens, mostrando os primeiros prédios, né, da nossa instituição. E funcionava no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. A gente estava vendo a imagem aí, mas já sumiu. Se puder voltar a imagem, na rua Prisciliano Pinto, no bairro Boa Vista, onde ainda existe, né, lá essa escola estadual muito tradicional na nossa cidade. Então, a aula inaugural foi, como eu falei, no Cine Rio Preto, e os cursos naquela época eram Pedagogia, Letras, História Natural, e eram 4 cursos apenas. Então, o primeiro prédio da FAF, do IBIUS... E lá onde está circulado é exatamente onde ficavam as salas de aulas dedicadas à nossa instituição, né, que na época era a FAF. Aí, posteriormente, com o aumento dos cursos, a instituição alugou um prédio, que é o próximo slide, bem em frente, onde hoje funciona a sorveteria Alaska. Pois é, a sorveteria... Né? Isso, na rua Prisciliano, aí ao lado do Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. Esse prédio foi alugado pela prefeitura, porque nós já não tínhamos espaço para fazer os laboratórios da área biológica, né, para as aulas. Então, esse foi o segundo prédio. Né? Dizem que havia até uma pequena coleção de animais, né? Sim, essa história poderá ser contada muito bem pelo professor Visoto, que né? Estará aqui contando. Bom, de 1960 a 1974, nós mudamos para a Rua General Glicério, onde está hoje funcionando a Secretaria Municipal de Educação. Sem dúvida. Então, nós ficamos lá até 1974. E depois disso, né, no próximo slide, nessa época, nós ocupamos um prédio de arquitetura clássica no Jardim Nazaré, que foi comprado pelo Estado, onde seria construído o Seminário Diocesano de Rio Preto. Então, essa é uma imagem da época, foi construído para isso. Então, é um prédio com uma estrutura muito clássica, que lembra universidades europeias, né? Especialmente uma universidade italiana, que eu já vi a foto, é muito semelhante. E ficamos aí, então, estamos aí, né, desde 1974, né? Nessa época era de difícil acesso, as pessoas tinham dificuldade de chegar até aí. Então, o primeiro curso que foi instalado foi o curso de matemática. Era longe. Longe. Os docentes contam que chegavam lá, às vezes com barro, o carro ficava, né, com dificuldade de chegar, ou não tinha carro, não tinha ônibus, enfim. Né, nós estamos aí desde 1974. E agora, no próximo slide, nós temos aí uma imagem atual da nossa instituição, já bem arborizada, e já com vários prédios que foram ampliados. E já perfeitamente, né, integrada ao desenvolvimento da cidade. Urbano da cidade. É um lugar... já está dentro da cidade. Exato, né? Então nós temos aí uma convivência com o bairro Jardim Nazaré, na proximidade aí da nossa instituição, e outros bairros aí, e uma integração muito grande com a comunidade. Bem, eu acho que a realidade hoje do IBIUS, né, a nossa ex-FAF, foi pautada no comprometimento e na perseverança da sua comunidade. Né? Então, nós louvamos a ousadia daqueles riopretenses,
do século passado, que tanto lutaram e que sonharam com uma universidade pública para os jovens da nossa cidade e da nossa região. Esses jovens não tinham outra oportunidade, a não ser sair de Rio Preto, se deslocar com muita dificuldade para a capital, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e isso era feito com muita dificuldade. Então, eu acho que essa oportunidade que nós tivemos com essa universidade pública instalada aqui, ainda na década de 50, foi excelente para o desenvolvimento também da nossa cidade. Então, professor, e aí há 40 anos atrás houve mais um sintoma clássico da evolução, né? A Universidade Estadual Paulista, Unesp, também está completando 40 anos, né? Eu gostaria que a senhora contasse como é que foi o início dessa universidade do interior do estado de São Paulo. Também foi uma iniciativa pioneira, paulista, foi uma coisa muito bacana, né? Os campos eram espalhados pelo interior do estado, já houve um crescimento, a senhora estava me dizendo agora há pouco que o número de cursos e de cidades abrangidos aumentou bastante. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses 40 anos da Unesp. Bom, em 30 de janeiro de 1976, então nossa FAF foi incorporada à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Foi pela lei número 957/76. Antigamente eram chamados institutos isolados. Sim, né, e aí não só São José do Rio Preto, mas outras cidades, eu posso citar Araraquara, Assis, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Araçatuba, São José dos Campos, Botucatu, Guaratinguetaba e Jabuticabal. Então, no total, 14 institutos isolados dessas cidades foram incorporados à Unesp. Posteriormente, nós tivemos, então, a alteração do nome FAF para o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Então, a partir daí, nós tivemos uma trajetória diferente, um pouco diferente de como nós estávamos como Instituto isolado. Então, alguns cursos não existiram mais por diversas modificações da universidade e outros cursos foram acrescentados aqui no nosso campus. Então, também tem um slide mostrando, atualmente, onde nós temos os campos. Então, nós temos aí o estado de São Paulo, com 24 cidades, onde nós temos 34 unidades espalhadas, convivendo aí com a sua região. Então, se nós fizéssemos um círculo ao redor de cada cidade, nós poderíamos observar que nós estamos abrangendo todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Inclusive em São Paulo, onde nós temos a reitoria, que organiza e gerencia todas as unidades, e o Instituto de Artes. Então, é uma universidade realmente que surpreende. E eminentemente paulista mesmo, né? Sim. Abrangeu todo o estado de São Paulo. Então, nós podemos falar alguns números. Nós temos 174 opções de graduação, com 63 profissões, 141 programas de pós-graduação, incluindo mestrados, doutorados, especializações. Nós temos também 37 mil alunos de graduação e 13 mil pós-graduandos, quer dizer que totalizando 50 mil discentes, quer dizer, é um número surpreendente. Muito expressivo, né, professor? Então, para que isso aconteça, nós temos a colaboração de 3.880 professores e a contribuição de 7 mil servidores para que todas as atividades de ensino, extensão e pesquisa sejam realizadas nessas unidades da universidade. É uma mega estrutura, não há dúvida nenhuma. Então, se a gente olhar o passado, cada instituto isolado não teria força sozinho como nós temos agora. É também muito expressivo o número de candidatos aos vestibulares da Unesp. Né? Eu estou vendo que o senhor nos trouxe números aqui referentes ao vestibular de 2016, né? A procura dos alunos pelos cursos da Unesp em todo o estado de São Paulo também é muito grande. É uma das principais universidades brasileiras também nesse quesito, né, professor? Sim, aumentou muito a procura. Então, em 2016, nós tivemos assim um número histórico de 103.694 candidatos, foi o maior número da nossa universidade. E, na verdade, nós temos mais de 7 mil vagas. Então, eles foram selecionados, né? Então, estamos iniciando já o ano de 2016 com mais de 7 mil alunos da graduação. Sem dúvida. Professora, se eu perguntasse para a senhora qual é o perfil da Unesp, que tipo de impacto a Unesp representa para a sociedade hoje, como é que a senhora me responderia a isso? Qual é o perfil da Unesp hoje para todo o estado de São Paulo e especificamente numa cidade como São José do Rio Preto, que é uma cidade também importante, uma cidade de 500 mil habitantes, ao redor de si tem uma região de 2 milhões de habitantes por aí, quer dizer,
A universidade contribuiu muito para isso e provocou muito impacto para conseguir essas conquistas todas da sociedade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a Unesp, por suas características, né, como eu já falei, é uma universidade que tem cidades, né, em todo o estado, isso facilita uma maior proximidade com a comunidade. Então, nós temos assim, pesquisas voltadas para as necessidades da região, projetos e programas de extensão também voltados para a necessidade da região. Né? Além dos cursos de graduação, que tem um perfil para acolher os alunos, especialmente agora de escolas públicas, para que venham, né, e tenham essa oportunidade de cursar cursos de graduação em uma escola pública. Então, todo esse conjunto de extensão, pesquisa e extensão, eu acho que aproxima muito a comunidade da universidade, dando impacto para a cidade e, ao mesmo tempo, a cidade nos procurando, né, com suas demandas, para que a gente se aproxime e ofereça essas demandas à cidade. Daqui a pouco a gente gostaria de conversar com a senhora sobre essa questão das cotas também. É a única universidade paulista que adotou o sistema de cotas mesmo para acesso dos seus alunos via vestibular. Daqui a pouquinho a gente pode falar sobre isso. Mas antes disso, eu estou vendo que a senhora nos trouxe aqui um completo levantamento de toda a estrutura administrativa, né, e oferta de cursos de graduação do IBIUSI e de pós-graduação também aqui em São José do Rio Preto. Vamos falar um pouco sobre isso, Sim. professor? O que é que a gente oferece para toda essa comunidade aqui? Bem, a nossa unidade é uma unidade complexa, que tem as 3 áreas de conhecimento, humanas, exatas e biológicas. E tem um slide mostrando isso. Nós temos 235 docentes, 216 servidores, mais de 3.000 alunos, entre pós-graduandos e graduandos. Temos também docentes estrangeiros e alunos também estrangeiros que nos procuram para fazer cursos e fazer estágios. Então, matriculados, atualmente nós temos 48 alunos estrangeiros. Hoje, o IBIUSI, né, o Campus São José do Rio Preto, desperta interesse de alunos de várias partes do mundo, inclusive, né? Isso é muito legal, né? Sim, porque nós temos um programa de internacionalização que facilita tanto a ida dos nossos alunos quanto a vinda desses estudantes estrangeiros. Daqui a pouco nós vamos conversar também um pouquinho mais sobre isso, sobre essa disposição, essa vocação pela internacionalização, né, do IBIUSI, professor. Pode continuar, Sim. Por favor. Bem, então, atualmente nós temos 11 cursos de graduação, como eu falei, nas 3 áreas. Posso citá-los: ciências biológicas, ciência da computação, engenharia de alimentos, física, matemática também para o noturno, química. Nós temos química, licenciatura e bacharelado, curso de tradução, letras, tanto no diurno quanto no noturno, e também o curso de pedagogia, que é um excelente curso e muito bem pontuado no ENAD. Bem, em relação à pós-graduação, nós temos programas com excelentes conceitos na CAPES, que é o órgão que gerencia os programas. Então, também nas 3 grandes áreas. Tínhamos 11 programas e agora nós temos 12. Então, em 2012, nós vamos ter um programa que há muito tempo era esperado pela comunidade, que é o de ensino de processos formadores, que está sendo oferecido pelo Departamento de Educação, em conjunto com Ilha Solteira e Jabuticabal. E isso está atendendo uma demanda de profissionais da educação. Tá? A senhora falou 2012, mas eu acho que foi um ato falho. É 2016, desculpa, 2016, né? 2016. É que são 12 programas, então eu me enganei. Então, em 2016, no segundo semestre, nós já vamos ter a seleção desses novos pós-graduandos. E os programas, eu posso citá-los também, biofísica molecular, biologia animal, ciência da computação, engenharia e ciências de alimentos, estudos linguísticos, genética, letras, matemática profissionalizante também, que é importante essa demanda para a região, microbiologia e química, além desse curso novo na área de ensino. Bacana. Professora, não dá para falar em universidade, não dá nem para avaliar a vitalidade de uma instituição universitária sem falar em pesquisa. E a pesquisa está presente na rotina do IBIUSI em São José do Rio Preto. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
Que tipo de... O senhor já disse aqui que as pesquisas, inclusive, procuram muito recorrentemente atender interesses da nossa própria região, né? E é isso mesmo? Quais são as principais pesquisas em desenvolvimento hoje na universidade? Bem, é difícil eu falar nas principais, eu poderia até cometer erros, claro, né? Mas eu posso dizer que todos os nossos docentes têm linhas de pesquisa. Eles só são contratados com um programa, uma linha de pesquisa definida. E eles desenvolvem essas pesquisas. Então, nós temos pesquisas na área biológica, na área de humanas e na área de exatas. Vou citar algumas, né, porque nós não temos tempo, mas poderia, por exemplo, falar na área biológica. Eu tenho alguns slides. Vou falar um pouquinho sobre hemoglobinopatias, que são as doenças falciformes e talassemias. O estudo da ictiofauna, do Departamento de Zoologia e Botânica, que estuda a nossa diversidade dos peixes e riachos da nossa região, né? O impacto que nós estamos tendo atual no nosso ecossistema, dos problemas que nós estamos tendo nas nossas nascentes. Recentemente, e também, a imprensa também destacou algumas pesquisas dentro da universidade voltadas para a cura do câncer, para ajudar na cura do câncer. Sim, que está fazendo um grande trabalho, está na né? tela aí uma pesquisa que foi desenvolvida pelo professor Dr. João Ruggiero, que teve muito destaque na mídia, que é o potencial do veneno de vespa brasileira no combate de células cancerosas. Então, essa pesquisa foi muito divulgada no Brasil e no exterior. Esse trabalho, só para vocês terem uma ideia, é um trabalho que está sendo desenvolvido há mais de 40 anos. Então, um docente se dedica a uma linha de pesquisa há muitos e muitos anos. E depois de muito tempo que ele vai conseguir, né, realmente conseguir um resultado. Mostrar resultados. Né, apesar de ele ter publicado em revistas especializadas a vida toda. E aí, às vezes o impacto desse trabalho só aparece muito tempo depois, né? Isso é importante para a gente resgatar aquelas ideias de pesquisa básica e pesquisa aplicada, como as duas são importantes. A pesquisa aplicada depende da pesquisa básica. Sem dúvida. Né? E na área de humanas eu poderia falar sobre Libras, educação dos surdos. Também tem um projeto muito interessante da área de letras, que é a Mostra Linguística do Interior Paulista, e o retrato sociolinguístico da nossa fala do interior paulista, do nosso sotaque, nosso R. Isso é motivo de pesquisa. Poxa, né? Que bacana. A interação online em línguas estrangeiras também, por webcam. E nas exatas, né? Muitas pesquisas, mas eu vou destacar 3. Aproveitamento de resíduos agroindustriais em processos fermentativos, sistema de seguranças para redes de computadores, modelagem matemática e computacional aplicada à agricultura. Então, são temas diversos, né? E pensando que nós temos 232 docentes, e cada um deles tem seus pós-graduandos, sua equipe, seu grupo de trabalho, imagina o número de pesquisas que nós estamos tendo em desenvolvimento nas 3 grandes áreas. Isso é que faz a universidade pulsar, né? Essas coisas é que fazem as coisas acontecerem dentro de uma instituição universitária, né? Isso é muito bacana. E os nossos docentes, pesquisadores, são muito dedicados, né, e comprometidos. Bom, vamos falar agora então sobre a internacionalização. Como é que está esse processo de internacionalização? O que é que já foi feito? O que mais atrai as pessoas que vivem em outros países, alguns em outros continentes, inclusive, e têm chegado aqui a São José do Rio Preto, descoberto São José do Rio Preto, descoberto Ibilce, e participando da vida universitária aqui na nossa cidade, no nosso calor e no nosso R. Sim. Bem, primeiro eu gostaria de falar que a nossa reitoria, que fica em São Paulo, tem feito um esforço muito grande para que essa internacionalização aconteça. Então, a todo momento nós temos reuniões sobre isso, nós temos chamadas, isso tem nos ajudado. Mas é importante destacar o esforço de cada docente. Então, muitos docentes, por conta própria, com bolsas ou às vezes até recursos próprios, vão até instituições estrangeiras, desenvolver o seu pós-doutorado e levam os seus alunos também para desenvolver os seus doutorados, que a gente chama de sanduíche. E isso também faz com que nossas linhas de pesquisa sejam divulgadas. É uma vitrine para Então, esses pesquisadores em conjunto, esses estrangeiros em conjunto com os nossos docentes, têm também interesse em vir até aqui para desenvolver parte de suas pesquisas. Né? Então, atualmente nós temos convênios com mais de 25 países, estou falando só em termos de Ibilce, né? Se a gente for ver isso na Unesp, eu nem tenho esse número, mas muito maior, e países de todos os continentes. Os nossos docentes também atualmente têm apoio para fazer estágios, e os alunos também.
E, além de tudo, a publicação dos trabalhos, né? A publicação de trabalhos em artigos, em revistas de alto impacto, em revistas internacionais, também faz com que nós possamos ser visíveis e isso faz com que os pesquisadores internacionais nos procurem. Professor, um visitante que vá percorrer as instalações do IBIUSI ali, corre o risco de encontrar-se ali no meio, ali nos corredores, com o pessoal da África, de vários países do mundo, é isso mesmo? Sim, nós temos da Índia, nós temos até docentes que são conosco há muitos anos, do Irã, da Índia, de Sri Lanka, docentes aqui da América do Sul, da Colômbia, do Peru, então, da Argentina. Então, realmente nós temos a oportunidade de uma convivência muito interessante e internacional. Tá certo, professora. E extensão universitária é uma outra coisa que faz parte do leque de opções oferecidas pela instituição para a comunidade. O que é exatamente a extensão universitária? Vamos explicar um pouquinho sobre isso, trocando em miúdos para o nosso público que está nos vendo em casa. Do que trata a extensão universitária, o que isso representa e quem pode participar? Fala um pouquinho sobre isso. Bem, a extensão universitária, na verdade, é a articulação entre o ensino que nós oferecemos e as pesquisas que são desenvolvidas pelos nossos docentes e pós-graduandos e alunos de iniciação científica. Esse produto é levado para a comunidade, né, de várias formas. Então, nós temos vários projetos, programas de extensão. Posso citar alguns... forma de cursos, ensinamentos, forma de cursos e programas mesmo. Podemos citar, por exemplo, a Universidade Aberta à Terceira Idade. Antes, eu poderia citar também os cursinhos. Acho que eu tenho um slide sobre isso, se pudesse colocar. Nós temos cursinhos pré-vestibulares. Até o ano passado, 3 cursinhos, agora eles foram fundidos. Esses 3 cursinhos oferecem 300 vagas, né, para os alunos do ensino público. Então, também é voltado para a comunidade mais carente. Em 2015, nós tivemos aprovações na Unesp toda de 47 alunos, no IBIUSI 28, em outras universidades 199. Então, dos 300 alunos, nós tivemos praticamente 91% de aprovações. Nossa. Então, é uma forma que nós temos de voltar, de doar à comunidade o que nós temos lá. Devolver a comunidade. Então, é um programa, esses cursinhos são, as aulas são ministradas por alunos da graduação e pós, com acompanhamento de docentes do Departamento de Educação. Nós podemos citar também um outro programa que eu considero bastante importante, estou citando poucos por causa do tempo, mas nós temos a Universidade Aberta à Terceira Idade, né? Também tem um slide mostrando aí algumas imagens de cursos de inclusão digital, danças, oficinas de artesanato, bordados, enfim. A clientela da terceira idade tem a oportunidade de frequentar, né, vários tipos de atividades, que nós oferecemos, desde cursos, oficinas, até terapias. Este ano nós começamos atividades agora em março, e no próximo semestre nós vamos ter novamente o reinício de outras atividades. Nós temos recebido, em média, 400 alunos da terceira idade. Puxa, que bacana. Professora, infelizmente o nosso tempo já chega a se aproximar do fim, mas tem um assunto que a gente mencionou que ia tratar com a senhora aqui, que é a questão das ações de incentivo e apoio que a Unesp oferece aos alunos com vulnerabilidade socioeconômica, né? Eu estava dizendo que é uma única universidade paulista que adotou o sistema de cotas. Quais são essas cotas hoje? Que percentuais eles representam de ocupação das vagas do IBIUSI pelos alunos? Até quando isso vai chegar? Como é que os resultados estão sendo sentidos? O que a senhora diria a respeito disso? Bem, desde 2013 nós adotamos o sistema de cotas, paulatinamente, porque nós não tínhamos condições de atender, né, ao que realmente o governo do estado queria, que era 50% de vagas reservadas para o ensino público. Então, nós estamos fazendo isso de uma forma paulatina. Então, começamos em 2013, 2014, 2015. Então, até 2018, nós teremos 50% de nossas vagas destinadas a alunos oriundos do ensino público. Dessas 50% de vagas, 35% serão destinados aos alunos que a gente chama PPI, preto, pardo e indígena. É uma forma muito importante de inclusão desses alunos. Então, atualmente, nós estamos com 35% de alunos cotistas. Então, 35%. Vamos chegar em 2018 com 50%.
Nós temos também já mais de 20% de alunos negros, pardos e indígenas nos nossos cursos, em toda a universidade, né, em toda a Unesp. Essa é uma importante forma de inclusão, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque nós temos que ter recursos para atender esses alunos. Eles chegam realmente aqui com a expectativa de permanecer na cidade. E para isso nós temos também programas de bolsas, de moradia, de auxílio aluguel, auxílio alimentação. A senhora fala em permanecer na cidade, porque a maioria dos estudantes do IBILSE ainda vem de cidades de fora. A maioria da região, mas muitos de fora pela divulgação dos vestibulares. Certo. E, então nós estamos aí numa luta até com o governo do estado para que eles possam repassar a Unesp, que foi a única que atendeu a esse apelo do governo do estado, de fazer esse sistema de cotas, para que a gente possa atender esses alunos melhor, né? Não só apenas com os recursos da universidade. Então tem as bolsas de permanência estudantil, a moradia, auxílio aluguel e auxílio alimentação. Sem o que muitos desses alunos talvez não tivessem condições de se manter numa cidade que não fosse a cidade da família deles, né, professor? Isso é muito importante, esse apoio a esses alunos. E nós realmente estamos fazendo instâncias junto à reitoria, que já tem esse programa, e também junto ao governo do estado, por intermédio da reitoria que está fazendo isso. Professor, eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas nós temos um rápido videozinho que conta, eu acho que consegue resumir de uma maneira bem sucinta o que representa hoje o IBILSE em matéria de cursos, de atividades todas. Vamos ver esse vídeo e a gente volta aqui para se despedir da professora Tercília e encerrar o nosso programa. Vamos ver o vídeo. O que você espera de uma universidade? Tradição? Modernidade? Boa localização? Ensino de qualidade? Atividades extras e culturais? Há mais de 40 anos, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto tem trabalhado para tornar o seu desejo possível. Aqui, tradição e modernidade andam juntas, lugar onde o conhecimento é cultivado dentro e fora das salas de aula e dos laboratórios. Você espera adquirir conhecimento e capacitação para o futuro, e o IBILSE espera que a graduação seja uma experiência única na sua vida. Um momento de saber, de novas amizades, de descobrir vocações e desenvolver habilidades. O primeiro passo para o seu futuro profissional e uma oportunidade para o seu crescimento pessoal e humanístico. A Unesp de São José do Rio Preto tem crescido a cada ano para proporcionar o melhor para você. Venha crescer com a gente. Faça parte dessa história você também. Bacana, professora. Além de tudo também, o campus é muito bonito, né? Nós temos um campus muito agradável, muito arborizado, e a gente está fazendo de tudo para preservá-lo dessa forma. Isso que é importante. Eu queria agradecer muito. Bom, é claro que para conversar sobre o IBILSE e sobre a Unesp, a gente já sabia que o nosso tempo aqui não seria suficiente de jeito nenhum. Verdade. Por isso que a gente imaginou uma programação durante a semana toda, aberta hoje com a professora Tercília, mas que vai ter sequência a partir de segunda-feira, todos os dias no nosso programa, com ex-diretores, com pessoas que tiveram participação ativa nessa história toda, e vai ser muito bacana conversar sobre essa grande aventura da educação superior, do ensino superior em São José do Rio Preto. Começo parabenizando a senhora, agradecendo a sua presença, desejando êxito total e reafirmando o convite para que a senhora volte sempre para a gente continuar conversando sobre o IBILSE. É sempre muito importante conversar sobre essa instituição. Agradeço bastante essa oportunidade, né, que nos foi dada, e eu acho que vai ser uma semana bastante interessante, de bastante conhecimento para todos nós. Tá certo, professora. Muito obrigada. Está todo mundo convidado, então, para o Opinião Cidade, já na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia,
conversando com ex-diretores do IBIUS e com pessoas que tiveram participação nessa história. Agradecemos a você que nos acompanhou em casa nessa edição do Opinião Cidade e reafirmo o convite, então, para que esteja conosco na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.